Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, sexo e música. O público realmente está mais conservador? A gente vai falar sobre liberdade, puritanismo e retrocesso quando pensamos nessa relação entre música, sexo e um público que parece cada vez mais encaretado. Certo, meus amigos nada conservadores? Certo. Mas antes o que, Renan Guerra, que adora tirar uma foto usando uma calça transparente? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm. A gente não posta nudes nas nossas redes sociais, mas lá tem muito conteúdo para você. Você pode engajar. O Kleber tem feito videozinhos para vocês todo domingo, então vocês podem ver a carinha dele lá, biscoitar nele, comentar. Tem que comentar lá, gente. Comenta ele, comenta assim, amamos mesmo, entendeu? Para engajar, para ajudar no engajamento, para ajudar no engajamento da gente, para que o vídeo seja mais entregue. A Isadora também, quando posta, fala e elogia também. Ô, gostosa, empoderada, feminista. Isso! Além disso, você pode apoiar a gente no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E lá elas fazem, olha, encontros, elas se conectam. É o spot do VFSM, lá é permitido. Tô brincando, não é? Além disso, Renan Guerra, você ouve o programa pelo Apoia-se sem os anúncios do Spotify, toda essa papagaiada toda aí que acaba entrando. Então, se você quer ter uma experiência mais clean, é só assinar o apoia.se/podcastvfsm. Apenas R$5. E você ainda pode assistir também as nossas gravações ao vivo, não é, Kleber? Exatamente, olha, como aqui, ó, Danilo Ferreira, Pietro Rodrigues, Fabrício Neri, Leonel Moura, Vinícius Correia, Pedro Fernandes, hoje só os brothers aqui, todos eles sem camisa, todos eles se esfregando aqui loucamente na webcam. Então, assim, o programa tá quente hoje. Esse programa é sexo da Madonna, Isadora, vamos aceitando. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora! Nas últimas semanas, 2 capas encartes de discos acabaram causando debates acalorados nas nossas redes sociais da saúde mental. Ai, que quente. Primeiro, toda a estética da Sabrina Carpenter foi considerada controversa. E aqui a gente coloca esse controvérsia entre bastante aspas, né? Porque já faz algum tempo que há um debate meio estranho em torno da forma que a Sabrina Carpenter vem falando sobre sexo, sobre prazer feminino e sobre outras coisas mais 18. A artista tem uma perspectiva bastante bem-humorada em torno desse tema, e ela tinha lá as posições da Sabrina Carpenter e todas essas coisas. O fato é que a capa do novo disco dela, o Man's Best Friend, que vai sair no dia 29 de agosto, acabou causando ainda mais confusão. Para quem não viu, essa é a capa que a Sabrina Carpenter tá de 4 no chão e tem um moço segurando os cabelos dela. E aí é muito curioso, porque essas reclamações sobre a capa da Sabrina Carpenter, elas não vieram só dos comentaristas ali de rede social, esses comentaristas de pop que dizem, fracassada, tapete da Selena. Mas elas apareceram em vários jornais e eu achei um pouco absurdo, assim, tipo, tem um jornal da Austrália, por exemplo, que eu separei que era fãs estão chocados pela capa degradante do novo álbum de Sabrina Carpenter. Eu achei assim absurdo. E aí tem uma outra matéria que também falava que algumas entidades feministas entraram, fizeram um baixo-assinado, um manifesto ali contra, né? Uma nota de repúdio. Isso. Algumas entidades feministas acabaram fazendo notas de repúdio contra a Sabrina Carpenter, falando que o álbum dela promovia a violência e não deixava as liberdades femininas estarem completas. E eu acho que é importante fazer um disclaimer aqui quando a gente vai começar esse programa, que a questão é, a gente pode criticar a capa da Sabrina Carpenter e dizer assim, tipo, não gostei da capa. Você pode só não gostar da capa, achar ela feia, achar 300 outras coisas. Só que grande parte do trabalho da Sabrina Carpenter está relacionado com uma perspectiva de consensualidade. Ela está fazendo e falando sobre coisas que dão prazer a ela. Ela não está colocando esse poder sobre homens ou sobre qualquer
qualquer outra pessoa em torno do corpo dela. Essa é uma Exato. questão que deveria estar fora da discussão aqui. E é por isso que a gente traz esse tema todo. Mas a Sabrina Carpenter, como eu falei anteriormente, ela é toda engraçadinha, né? E aí o que ela fez? Ela aproveitou que estavam atacando ela e falando que a capa dela era degradante e tudo mais. E ela liberou uma versão alternativa da capa, que é uma foto preta e branca, tem uns homens assim de terno, de costas, e ela tá toda belíssima, garota, e ela colocou que essa é a capa alternativa aprovada por Deus. Eu achei maravilhoso isso que a menininha Sabrina fez, tá? Eu achei um deboche muito bem colocado. E ela sempre foi debochada, e até o primeiro single desse disco, né, o Man's Child, é isso, é tipo, tirando um sarro desses homem que não cresce, assim, o eterno adolescente, o eterno crianção, né, então... acho que faz muito sentido, e até o clipe que ela faz e tal, a letra. Desde sempre, né? Ela se então. posicionou assim, Sim. como esse jeitinho bem humorado, assim, de ser essa menina sassy. E eu acho muito diva, tipo, acho muito interessante como ela se coloca. O como isso ela meio tipo, ai gente, tá, problema de vocês, sabe? Tipo assim, o deboche dela vai além do que ela propõe, sabe? Vai também pra isso, de tipo, ai gente, vocês não gostaram? Olha, toma aqui a versão de Deus, sabe? Essa assim, postura tipo, dela tá pouco se fudendo é muito boa, assim, porque muito ela tá... legal, Sim. porque ela realmente está, tipo, dá pra sentir que é genuíno, então. assim, é muito E ela muito legal. mesma no disco que ela lançou no passado, que a gente até comentou aqui sobre. A gente gravou um programa falando sobre o uso do corpo na música, né, no final do ano. E ela mesma falou: meu disco não é pra criança, gente. Criança que tá indo no show tá indo Exato. errado. Isso aqui é um show pra Exato. adultos. Tanto que tem toda essa questão dela emular atos sexuais em cima do palco ali. E essa é a pegada, que é assistir. Ela assista, não é mas uma não vem reclamar. diva, ela não é uma diva Não é pop Taylor de Swift, criança. assim. Exatamente. A Taylor colocou ali pra abrir a turnê porque era amiga dela, porque ela queria, porque realmente Porque chama não público não também, sobre né? A isso. mina tá bombada, Sim. pô. Sim. E vale lembrar que a Sabrina Carpenter, no ano passado, ela já tinha passado por uma outra polêmica, né? Quando ela gravou o clipe da música Feather, foi um videoclipe gravado dentro de uma igreja. E aí isso acabou gerando uma super confusão. E aí o padre que tinha autorizado ela a gravar dentro dessa igreja, ele acabou sendo afastado do trabalho dele. Virou todo um bafo. Só que o ponto é que a gente não vai culpar a Sabrina, porque na verdade tem matérias que explicam que ele foi afastado porque descobriram várias irregularidades no Ele trabalho tava tirando dele. por fora ali. Gente. Não era culpa dela. Ela só acabou chamando atenção para aquela paróquia. O fato é que a capa da Sabrina, eu acho que ela foi um ponto de partida pra gente pensar nesses últimos tempos sobre várias questões, como liberdade sexual, fetiche, consensualidade, desejo feminino, especialmente nesse quesito do que tange ao que é um fetiche desejado por uma mulher e o que ela quer fazer a partir disso e como ela decide sobre o corpo dela, sobre o que dá prazer pra ela. Eu acho que a Sabrina tá tensionando essas coisas. Só que após esse kink shame em torno da nossa gatinha Expresso, a gente teve outra cantora pop que causou um rebuliço, que foi a Lorde. E no caso da Lorde, a gente teve o encarte do disco Virgin, né, que tem ali a capa com a radiografia e uma possível quantidade de bolo fecal retido em seu intestino. Esse vídeo é maravilhoso. Só pra dar um contexto, uma pessoa que trabalha com radiologia falou que na capa do disco da Lorde, que mostra essa radiologia ali, aquelas coisas esfumaçadas que a gente vê ali são fezes acumuladas na capa, entendeu? A diva precisava fazer o shake cocôzinho. pra perder 20 quilos e deixar barriga alta. O fato é que dentro do disco, a parte interna do encarte traz a fotografia da Lorde usando uma calça de plástico e ali a sua vagina à mostra, né? A sua lorduce, como ficou conhecida na internet. E é curioso porque essa foto não tem, tipo, absolutamente nada de sexual. Nada de erótico, né? É só uma foto. É só uma foto que tem os pelos pubianos Sim. da Lorde. É uma xerequinha. E é bem... Mas nem dá pra ver. Nem dá tipo, pra ver. É muito É surreal. uns O feixe pelinhos tá na no frente, máximo, né? assim.
O zíper da calça tá em cima da perereca, então Tá em nem... cima, nem nada. gente. Que coisa. Só uns pelinhos ali. que E tem? só um acréscimo aqui, que nas redes sociais levantou-se toda essa comoção ali das pessoas falando, ai meu Deus, comprou o disco e recebeu, uma criança vai abrir esse disco e vai ver uma perereca. Tava no adesivo que vai na capa do disco falando, esse material contém imagens gráficas, mais 18. Então ninguém ficou desavisado, quem comprou isso recebeu já a notificação ali que tinha pornografia. Pô, e também pelos singles dá pra ver que esse disco não era algo mirado pra crianças, assim, né? Tipo, Sim. Eu acho que a coisa mais chocante nessa história toda é saber que ela nunca tinha ouvido o Erótica do Madonna. Isso me choca mais do que isso essa me capa. chocou muito. Gente, é verdade isso? Eu tava É lendo a verdade. pauta. É Ela deu verdade. uma entrevista. Ela falou naturalmente, porque tem essa questão, né? Os fãs da Lorde têm uma grande preocupação na época que a Lorde lança disco, porque tem a questão que ela vai dar entrevistas. E ela sempre fala coisas problemáticas em entrevistas. É uma grande questão desde que ela sempre existe, desde que ela existiu. Desde sempre, desde sempre. E é uma questão, tanto que essas entrevistas problemáticas da Lorde, inclusive, voltaram à tona quando ela apareceu com a sua Lorduce à mostra, porque as pessoas ficaram resgatando momentos em que ela questionava esse fato de, tipo, outras mulheres usarem seu corpo para o trabalho. Só que, tipo assim, gente, por Deus, né? A Lorde começou nessa 13, carreira... 14 anos. Ela era uma criança, ela cresceu, ela mudou, ela viveu milhões de experiências, ela é outra pessoa hoje em dia. Eu acho Ela que não dá usa pra você MD, pegar... gente. Quando você usa MD, sua mente se expande, assim. Eu acho que não dá pra comparar, tipo, o que ela é agora com qualquer entrevista de, tipo, alguns anos atrás. Ela é outra pessoa, ponto. Dito isso. Segunda coisa, ela sim deu uma entrevista para um podcast e aí ele colocou pra Love Fever e ela disse que nunca tinha escutado o Erótico da Madonna. Uau! Porque tem coisas que, sei lá, e aí a gente resgatou de novo também essas entrevistas que ela ficava falando o quanto ela estudava, o quanto ela tinha ouvido discos, o quanto ela era muito mais sabida que as outras cantoras pop. A gente falou, porra, se estudava tanto, faltou na aula principal, Putz. que a aula principal. Porque eu falei assim, gente, a regra é, se você gosta de música pop, não tô te obrigando a ouvir todos os discos Mas da tem Madonna. coisas fundamentais. Não precisa ouvir assim um Rebel Heart também. Mas você tem que passar por algumas coisas fundamentais. Inclusive, é melhor que não Erótica, Bedtime Stories, Ray of Light, Confessions of the Tem que Floor. Você ouvir. tem que passar por isso, gente. É base, é basilhar. E ainda mais quando você quer fazer uma coisa ousada, entendeu? Quando estamos falando de sexo. Mas Exatamente. A vagina da Lorde, algumas pessoas compararam, fizeram uma correlação da foto com aquele quadro clássico A Origem do Mundo, do Gustavo Sim. Colbert, de 1866, que é basicamente uma vagina bem mais aberta que a da Lorde. E é interessante essa comparação, porque esse quadro é um quadro que, às vezes ele está exposto, aí às vezes os museus tiram ele, aí durante o século XX inteiro teve questões em torno desse quadro. Hoje em dia, se você joga no Google, é super difícil de você achar a imagem desse quadro no Google, porque eles ficam tirando. É só desativar o Que Save Filter loucura, ali. gente. Não, o meu nunca tá ativado. Você acha que o meu computador tem Safe Filter? Não tem nada. Tem nada de safe aqui. O computador aí, do Renan mesmo- tá grávido já. Tá E aí, inchado, mesmo assim, barrigudo. e mesmo assim não deixa, sabe? Fica não aparecendo, porque era uma questão. Essa obra sempre volta à questão, à baila, quando se discute essa questão de o que é pornografia, o que é arte, como a internet lida com isso. Inclusive, há alguns anos, e eu acho que isso puxa muito para a discussão que a gente vai ter aqui hoje, que eu acho que muito dessa questão desse conservadorismo, dessas posturas mais conservadoras, eu acho que vem muito em respeito à forma como a gente consome os conteúdos hoje, que estão sempre dentro de alguma plataforma. Por exemplo, o Meta, eu lembro que quando essa tela surgiu, quando tentaram publicar essa tela ainda na época do Instagram, lá atrás, quando o Facebook tinha acabado de comprar o Instagram, teve todo um debate se era arte ou não era, teve também um debate sobre fotos de mães amamentando, se podia, se não podia, foto de vagina durante o parto, que hoje pode, por exemplo, no YouTube você consegue assistir vídeos na íntegra de parto. Não me pergunte como eu cair nisso essa semana, assim, é absurdo. Mas eu acho que as próprias redes sociais hoje tensionam a gente a ser mais conservadores. A gente não pode mostrar... Mulheres não podem mostrar os seios, por exemplo, no Instagram da vida, no Facebook, que a foto cai... Coloca até o cu. Exatamente, mas cai quase que instantaneamente ali. Então acho que muito do que a gente entende como o corpo vem muito desse reflexo do quanto a gente já tá sendo doutrinado desde cedo, assim, a ser castrado em relação a isso, né?
Isso do seio que você falou se transformou numa grande discussão com a capa do filme, o pôster do filme de Madres Paralelas do Almodóvar, Sim. que tinha um seio, que ele tinha uma gota de Uma leite. ilustração, assim. né? Não, era uma foto mesmo, eu Era acho. uma foto? Ah, uma foto. É que só que ela tava dentro de um contexto, parecia um olho, assim, também. Ela não era tipo um seio solto, assim, tipo, um peitão aqui na sua cara. Tinha todo um contexto ali dentro daquele seio. E tava relacionado a essa questão de maternidade. E aí eu lembro que virou-se uma grande questão. O Almodóvar começou a falar sobre isso em várias entrevistas. E aí o Instagram deixou que as pessoas publicassem essa imagem do filme do Almodóvar. Mas é sempre uma discussão em torno de, tipo, a nudez nas redes sociais. Eu acho que é bem isso que você falou. Eu acho que existe uma coisa de vigilância das redes e da internet que faz com que a gente lide com isso. Mas tem um contraponto também, amigo, só para completar esse ponto, que a gente vem de um contexto onde a gente foi muito exposto a certos estímulos visuais, principalmente ali no começo dos anos 90, a gente vem nesse período de pós-ditadura, Sim. então existe uma necessidade de expor e de contestar o que durante 2 décadas foi proibido, mas tem também o oposto disso, que é essa geração X, é X, né? Não é X, é Z. Os Zillennials, é uma galera que tá desde criança sendo ultra exposta a tudo nas redes sociais. Tipo, a mãe e o pai desde pequeno estão filmando a cara dessa criança quando ela, sei lá, tava na barriga da mãe, mostrava radiografia e acompanha isso o tempo todo. Então a gente tem uma geração que não tem mais direito à intimidade, ela é totalmente exposta desde sempre. Então tem essa galera que eles continuam usando as redes sociais para se comunicar, mas não necessariamente eles se expõem, não postam foto. Tem gente que tem, tipo, perfil que não tem foto nenhuma, ou faz um dump com várias outras coisas, mas nenhuma foto é a imagem deles. Então já tem é o oposto do que a gente viveu, né? Sim, eu acho, mas é interessante pensar nessa perspectiva, porque tudo quando a gente fala sobre sexo, sobre questões de exposição na internet ou no século XXI, a gente pensa nessa possível criança que vai ser impactada por essa imagem. É sempre a criança... Criança metafórica. Metafórica que se traz para dizer, uma criança pode pegar isso, uma criança pode ver isso. O fato é, as redes sociais, elas têm questões de idade, elas não deveriam ser usadas por crianças. Elas deveriam ser monitoradas pelos pais. Eu diria mais, não deveria ser usado por ninguém. Não, e aí existe essa questão de que os próprios pais colocam essas crianças nas redes sociais, forçam essas crianças a performar identidades que são virtuais por causa de uma hiperexposição que a gente vive. E aí existe essa questão de que muitas crianças, muitos menores de idade, acessam a internet sem qualquer controle, sem qualquer relação. A gente até brinca que antigamente... os nossos pais diziam, você não pode acreditar em tudo que está na internet. Hoje em dia são os nossos pais que compartilham fake news e as crianças estão soltas na internet que outros pais estão compartilhando fake news. Virou esse caos, assim. E aí é meio o que para mim que traz essa questão central do episódio hoje é que, historicamente, quando a gente falava de sexo e de nudez, sempre houve quem se incomodou com isso, sempre foi uma questão. E aí a gente fala desse exagero que nos anos 80 e 90, por exemplo, a gente tinha uma hiperexposição de tudo na TV brasileira, mas obviamente muita gente já reclamava disso. Só que a questão é que, antigamente, existia um imagético da pessoa que reclamava disso. A gente tinha uma imagem que era tipo as senhoras católicas. A Liga das Senhoras Católicas, a Liga das Famílias cristãs em defesa da moral e dos bons costumes. Era um imagético muito forte de umas pessoas específicas que comandavam essas discussões. E eu acho que o curioso nos últimos tempos é que essas discussões têm partido cada vez mais de pessoas que são muito jovens. Jovens, sim. E aí elas vêm num universo que é do tipo, a mente de vocês foi destruída pela pornografia, vocês são podres, vocês são horríveis, e vem eu sou podre e destruído. E vem um monte de coisa, e vem uma
complexidade de moralismos aí que é muito absurda, que considera que todos os desejos, como se todos os nossos desejos e os nossos prazeres tivessem sido construídos pela experiência imagética, sei lá, da pornografia. Quando, na verdade, você vai vivendo e você vai descobrindo coisas que te dão prazer, desejos, coisas que te dão vontade. É gostoso. E aí, e se essas coisas são consensuais entre 2 pessoas maiores de 18 anos, ou 5 pessoas maiores de 18 anos, ou 10 numa suruba, é um problema seu, totalmente seu. Tipo, ninguém tem nada a ver com isso. E aí, se um artista quer fazer uma grande suruba e colocar isso num quadro, num livro, é o meu direito de ver ou não essa obra, de me conectar ou não com essa obra. Que é aquilo que a gente falou, a gente pode achar as obras ruins ou boas, mas a gente tem que deixá-las existir de algum modo. Eu não posso proibir que os meus artistas só dizem assim, olha, eu não quero que você mostre seu seio, porque eu não gosto de ver seios. Mas se a minha artista quer mostrar o seio, ela tem que mostrar. E aí eu acho que, pra pensar, a gente começou aqui falando sobre a Sabrina Carpenter brincar com os fetiches e as posições sexuais, ou para que a Lorde colocasse ali a sua vagina para jogo na capa do disco, existe uma série de mulheres que percorreram esses caminhos e que quebraram esses tabus, que tensionaram essas histórias. E aí a gente pode pensar que, fazendo só um recorte bem nesse mundo pop mainstream, a partir ali dos Estados Unidos e da Europa, a gente vai lembrar, por exemplo, da Grace Jones, que sempre brincou com o seu corpo, com a sua androginia, com a sua nudez, e fez isso de diferentes formas. Isso aí considerando que a Grace Jones ainda tinha uma questão de raça muito forte. Então ela traz discussões muito interessantes. Nos anos 80, quando a gente fala também de androginia, é super importante pensar na Annie Lennox. Eu acho que tem ali imagéticos muito interessantes que conectam com essa coisa do fetiche, do sexo, da dominação, de uma mulher que está em outros espaços que não são espaços pensados para ela. E eu acho que dá pra gente pensar também na figura do Prince, que é essa outra figura que trafegava entre o masculino e o feminino e que acabava seduzindo a todos. Ele inventou a bissexualidade. Até quando a gente vai para uns campos ultraconservadores como o country, a gente vai ter, por exemplo, Shania Twain trazendo algumas dessas discussões, tipo Man I Feel Like a Woman. O clipe tem toda uma carga sexual, obviamente, muito mais contida em relação a essas outras citações que você trouxe ali, mas tinha essa questão do corpo ali sendo abordada também, né? Sim, total. Eu acho que nesses exemplos que você trouxe tem uma coisa de que, sei lá, as minas sempre foram muito mais espizinhadas, sempre foram muito mais, tipo, ficaram no holofote desse conservadorismo do que o Prince, assim. Acho que sempre houve esse controle muito maior pro corpo feminino do que pro corpo masculino, assim, né? Vivemos numa sociedade patriarcal e tudo mais, e todas essas coisas que estamos cansados de ouvir já, mas é isso, assim, acho que desde sempre a gente como sociedade, né, tenta controlar o corpo da mulher muito mais do que o homem. O homem é permitido fazer muito mais coisa. Mas é interessante pensar, por mais que fossem... são pesos diferentes, medidas diferentes, mas é interessante pensar que homens que tensionavam essas barreiras de gênero, eles eram muito apontados e visados, dizendo assim, essa bichona aí, por que não sai do armário? Tipo assim, homens gays se questionou também, isso. Acho que sempre... Não, mas você pensa, o próprio Prince, eternamente, até ele morrer, se questionou a sexualidade dele, porque ele tava brincando e fazendo jogos que eram muito mais múltiplos do que uma definição de tipo assim, gosto de homem, gosto de mulher. Ele tava vivendo outras coisas, assim. Então acho que é bem amplo. O próprio David Bowie enfrentava essa perspectiva, sabe? O Elvis eu não sei se cai tanto nesse lugar do gay ou não, mas ele também foi bastante questionado ali nos anos 50 sobre... mas que ele atiçava o fervor em todo mundo. Então. Mas era isso, né? O tesão reprimido e tudo mais. Tem todo esse rolê. Até os Beatles, que eram... Homem rebolando. Eu acho na que TV. o do Elvis tinha muito mais uma questão de que era o que ele causava nas mulheres e a liberdade que ele causava nessas mulheres. Sim. No livro da Cher, ela fala que uma das experiências mais transformadoras da vida dela foi assistir o show do Elvis junto com a mãe dela. E as duas eram duas meninas apaixonadas pelo mesmo homem no palco, encantadas com aquele homem e
sentindo felicidade de ver aquele homem rebolar pra elas, sabe? Eu acho que isso tinha uma perspectiva de que era, essas mulheres estão interessadas nesse homem. E aí tudo que envolve a questão de que é mulheres gostando de alguma coisa, elas vão ser questionadas. E a gente vê isso até hoje. Mulheres adultas que têm um hobby, parece que é um crime sempre. Só um comentário ao vivo aqui. Eu não vou ler seu nome, tá? Porque eu acho que isso pode ser problemático pra você, mas um dos nossos ouvintes que participa aqui, nossos apoiadores, falou o seguinte: eu sou professor de rede pública e tornou-se muito comum vermos rodas de oração nos intervalos das aulas. Essa geração tá cada vez mais careta e sinto que é sinal de uma fuga da realidade voltada à espiritualidade, geralmente evangélica. E outro ouvinte aqui, esse eu posso falar o nome porque não está envolvido com o cargo dele, mas o Pedro Fernandes falou: pesquisas mostram que a geração Z transa menos. Acho que o moralismo também vem desse lugar de não familiaridade com o desejo. Olha, Boa. ouvintes provocativos aqui hoje. Eu acho que existe uma questão de reprimir-se, de considerar, como que eu falei anteriormente, né? Como se os nossos desejos não pudessem ser descobertos, que eles viessem desses... Como se os nossos desejos viessem apenas de uma construção e você não pudesse explorá-los, eles de outras formas. E aí, nesse relembrando que a gente estava fazendo da cultura pop, a gente tem que pensar nela, sempre nela, antes de tudo ela, Madonna, a mulher que explorou todas as possibilidades sexuais para a gente antes. Quando a Madonna lançou o Erótica em 1992, o disco que a Lorde diz nunca ter ouvido, espero que até esse episódio ao ar ela tenha ouvido na íntegra, a Madonna lançou junto o livro Sex, com fotos do Steven Meisel em uma edição super limitada. Esse livro hoje em dia é caríssimo, né? E a Madonna desenvolveu Sex depois que a Judith Regan, da editora Simon Schuster, sugeriu que ela fizesse um livro de fotografias eróticas. E assim ela criou a personagem chamada Mistress Dita, inspirada na atriz de cinema dos anos 30, Dita Parlo. O livro foi influenciado tanto por figuras do punk rock quanto da moda, incluindo aí o Guy Bourdin, Helmut Newton, o Robert Mapplethorpe. As fotos foram tiradas em 1992 entre Nova York e Miami, em vários locais como hotéis, teatros burlescos e também nas ruas da cidade. Uma das fotos mais icônicas, ela tá pelada na estrada. E aí o livro traz participações bafônicas como da atriz Isabella Rossellini, dos rappers Big Daddy Kane e Vanilla Ice, da Naomi Campbell, do astro pornô gay Joey Stefano, do ator Udo Kier e da socialite Princesa Tatiana von Furstenberg. E é muito interessante que esse livro da Madonna traz assim fotos de diversas experiências. Tem tanto esse universo de um universo de luxo, de glamour, homens de terno. Tem até uma conexão ali com as coisas que a Sabrina Carpenter está trazendo agora. Fica bem clara essa referência. E tem também esse universo todo de sadomasoquismo, de experiências com outros fetiches, todos uns jogos específicos que a Madonna faz, né? Posso falar? Eu acho esse livro um bafo. Eu já vi ele, o encarte todo. Ele realmente me choca, porque eu acho muito corajoso ela se submeter ao que ela fez nesse livro, assim. Não é assim, uma milinho, uma perereca semipeluda. É muito explícito. Eu acho muito... Ela comprou e foi, assim. Por isso que ela é a maioral. Ela tá acima de tudo. Nunca teve, sabe? Até hoje. Assim, na cultura pop, que eu saiba, não tem outro existe. Material nesse... Não tem, não né? existe. Eu nunca vi, assim. E assim, ao mesmo tempo que eu acho que ele ele é ultra explícito, ele tem muito bom gosto, assim. Porque você vê ela, assim... Nossa, ela tá literalmente beijando um cu e você fala assim, essa é a foto mais linda que eu já vi na minha vida. Ou ela tá se dedando toda ali. Eu acho muito, muito foda. E o bafo é que essa imagem dela beijando o cu aparece num vídeo histórico que é de um jornal local aqui de São Paulo com a repórter Ananda Apple mostrando o livro pra gente. Gente, que loucura isso. E é que eles estavam mostrando. Tarde, assim, tipo, eles estavam mostrando. É como se fosse tipo o SP2, assim. E eles estão mostrando a chegada do livro no Brasil, porque era um número X de cópias. E aí as pessoas que tinham desejo de comprar o livro já tinham reservado esse livro. E aí o repórter pergunta: você vai mostrar pra gente? Ela, vou mostrar tudo. Daí ela começa a folhear o livro com a câmera. Nick, solta a voz da Ananda Apple mostrando o livro pra gente.
estardalhaço nos Estados Unidos e na Europa também, o livro de fotos eróticas da cantora Madonna chega ao Brasil. Os primeiros exemplares foram importados por encomenda dos fãs. E a repórter Ananda Apple está agora numa livraria da Avenida Paulista. Oi, Ananda, será que você vai matar a nossa curiosidade? Dá para ver uma foto da Madonna? Uma não, vou mostrar várias. A começar pela embalagem. Olha que original. É um papel aluminizado com o rosto da Madonna, que vem com um CD, com o single Erótica, e está aqui o livro Sex, capa de alumínio, pesa 1 quilo. E veja só as fotos do fotógrafo Steven Meisel. Madonna assume a personalidade de uma prostituta, faz textos, são fotos coloridas, em preto e branco. Fotos de bom gosto, algumas as pessoas poderiam ficar chocadas também. Foram 750 mil exemplares lançados no mundo inteiro. Essa livraria conseguiu 50, só que já estão todos vendidos. Se a gente voltar para 1992, acho que é importante também considerar o cenário de tempo onde esse disco existe, esse universo. A gente já falou aqui em outros episódios da relação importante da Madonna com o enfrentamento ao HIV/AIDS, que desde o final dos anos 80 ela colocava nos encartes do disco dela informações e material sobre prevenção e cuidados em relação ao HIV/AIDS. E aí é muito interessante pensar que no início dos anos 90 o sexo era a culpa de todas as coisas. Transar e ter desejo, sentir prazer era tipo um medo. E é muito interessante que a Madonna faz isso no momento que as pessoas estão com medo do sexo. Ela diz, nós vamos fazer sexo, vamos colocar ele aqui de uma forma bem escancarada. E é interessante que, por causa disso, ela uniu diferentes grupos para virarem anti-Madonna. Olha que legal. A partir disso, críticos de cultura, grupos conservadores, feministas, grupos anti-pornografia e até mesmo o Vaticano, todos se uniram contra a Madonna. Ah, ela sempre unindo todas as tribos, né? Maravilhoso. O meu preferido... É nosso Nirvana. O meu preferido é essa história que os cidadãos de Alexandria, na Louisiana, um dos estados dos Estados Unidos, registraram uma queixa no departamento de polícia da cidade em nome da Associação da Família Americana da paróquia local, alegando que Sex violava as leis anti-obscenidade da Louisiana. Ai, ai. Mas eu acho interessante falar aqui que uma das referências principais da Madonna para o Sex foi o trabalho do Robert Mapplethorpe, que é um nome fundamental tanto para a cultura queer quanto para as representações ali de sexo dos anos 60 até os 80, tanto quanto para a música. O Mapplethorpe viveu ao lado da Patti Smith de 1967 até 1972, e é dele a foto de capa do disco Horses, que é um disco icônico. E quem leu Só Garotos vem dali essa história toda, eu acho que fica bem explícito no livro, né? Sim. Eu acho que a relação dos dois é bem importante para a cultura... para a cultura no geral, nos anos 70, para tudo que a gente pensa a partir disso. Não apenas queer, mas de toda a cultura de maneira geral. Sim, eu acho que é uma história muito importante, e a estética proposta pelo Robert é muito fundamental. E aí a gente pensa ali que... com o seu trabalho ao lado de artistas e tudo mais, ele chegou a fotografar diferentes nomes, como Andy Warhol, a Louise Bourgeois, a Debbie Harry, o Richard Gere, o Peter Gabriel, a Grace Jones, a Laurie Anderson, entre muitos outros. E aí eu acho curioso citar aqui que, por exemplo, ele é o autor das fotos icônicas da Grace Jones sendo pintada pelo Kit Haring, que depois a Rihanna usaria esse mesmo, uma pintura corporal, e a Grace Jones ficaria puta. Ficou ia xingar puta. a Rihanna de tudo que é coisa. Eu adoro que a Grace Jones sempre fica puta com alguém. Mas o fato é que o trabalho referenciado pela Madonna no Sex, ele vem de outro universo dentro da obra do Mapplethorpe. São especialmente as fotografias que ele fez da comunidade de BDSM de Nova York. O Mapplethorpe faleceu em março de 1989, em decorrência do HIV/AIDS. E naquele mesmo ano de 1989, uma grande exposição itinerante circulou pelos estados norte-americanos. E um dos temas dessa exposição era essa série de trabalhos dele sobre a comunidade BDSM de Nova York. E é curioso porque já naquele momento se gerou um grande debate se a obra do Mapplethorpe era ou não arte,
e por que aquelas obras estavam circulando o país com dinheiro público. Então, nos Estados Unidos, eles passaram a discutir nos anos 80 já questões como censura e obscenidade, o que seria arte ou não. E aí, tudo por causa dessa perspectiva de que haviam obras homoeróticas e sadomasoquistas. E é justamente uma discussão que está acontecendo hoje em dia no Brasil, de uma galera de deputados tentarem barrar eventos com dinheiro público que, sei lá, vão ter apresentações de funk, rap ou outras coisas consideradas como criminosas aqui no Brasil, porque falam que é gasto de dinheiro público. Então, a mesma discussão aí há 40 anos já. Sim, as coisas se repetem, né? E aí também, de novo, volta a mesma questão que a gente falou da criança metafórica, né? Que foi o caso no Brasil aqui do Queer Museu, que eles falavam que as crianças podiam ter acesso àquelas obras, mesmo que aquelas obras fossem limitadas para um público de mais de 18 anos. Então, volta de novo. E fosse a portas fechadas, né? Assim, tava a parte do resto das instalações e tudo mais. Sim. Ou seja, uma opção dos pais levarem a criança lá ou não. Então, essa criança metafórica, teoricamente, está respaldada ali pelos pais, né? Assim. E na mesma época a gente tinha um candidato a presidência que falava em metralhar um outro partido ali com criança no colo, né? Só lembrando isso. Para quem não conhece essas obras do Mapplethorpe voltadas para o BDSM, vale jogar no Google aí, gente, olha. BDSM, gente, não é budismo, tá? Só dizer, não façam isso no computador do trabalho, tá? Não façam isso na firma, nem perto da sua mãe. Depois não vai dizer que foi culpa do Renan que indicou que vocês vissem isso. Mas é super interessante, vocês vão ver como as cores, o preto e branco, todas essas coisas que tem na obra do Sex da Madonna estão lá no trabalho do Mapplethorpe. E aí a gente pensa, e a gente falou aqui, como a Madonna foi perseguida, o Mapplethorpe foi perseguido, e de novo a gente volta para o que eu tinha citado anteriormente, que é, se antes a gente tinha essas beatas, o grupo da paróquia local que perseguia, hoje em dia a gente tem uma quantidade cada vez mais ampla de jovens. E obviamente são jovens que muitas vezes também estão ligados a uma religiosidade conservadora, mas que são muito jovens. Isso é um pouco curioso, eu diria assim, pra não usar a palavra. Mas acho que nem sempre tá ligado a essa coisa aliás, a maior parte das vezes, mas tem muito movimento de jovem conservador de internet, assim, tipo, sei lá, se for pensar no MBL, toda essa galera meio masculinismo e tudo mais, tudo isso tá muito ligado a um conservadorismo que sei lá, é muito bizarro e é muito instrumentalizado também por certos vieses políticos aí. É que essas perspectivas, elas são muito mais políticas. Eu acho que esse controle do corpo vem muito mais de um lado religioso. Que é tipo a relação que eles fazem, por exemplo... Porque, por exemplo, muitos desses homens incel, eles continuam consumindo pornografia, entendeu? Sim. Só que essa juventude que fala nesse sentido contra o sexo é uma juventude que entende que o sexo é um pecado, que o sexo é um problema, que relaciona sexo à culpa. E isso é uma questão construída religiosamente. E eu acho que, assim, cada um tem a sua crença, gente. Se você crê e acredita que o sexo pra você não faz bem e você quer se preservar, alright, viva a sua vida. A questão que a gente traz aqui de novo é você utilizar as suas crenças para cercear as liberdades de outras pessoas. Esse é o problema, esse é o único problema. Você pode ter a sua religião e acreditar nas perspectivas que você quiser. É só que isso tem que precisa respeitar a liberdade das outras pessoas de existirem e de viverem cada vez mais, né? Então, acho que o que nos tensiona hoje em dia é essa dicotomia de pensar que a juventude, que sempre foi o espaço de experimentação, de liberdade e de ampliar essas experiências, ao mesmo tempo um espaço que cada vez mais tem se mostrado restrito e conservador ou careta, que persegue as pessoas que não estão condizentes com aquilo que elas acreditam, né? E tem uma outra coisa também, que muitos desses jovens chegam a esse espaço de religiosidade
por uma questão de influência, porque eles veem a religião a partir de uma perspectiva desses influenciadores que eles seguem. Uma Virgínia Fonseca da vida ali. Então eles entendem que para eles terem esse status, para eles terem essa conquista, essa ascensão social, a gente vê no país onde a maioria das pessoas é pobre, para ter essa ascensão social, tá diretamente relacionada a fazer parte dessa questão religiosa ali. Então tem toda uma identificação a partir desses grupos religiosos também. Então é mais do que eu não acho nem que é uma questão tão religiosa, mas muito mais um movimento de grupo, sabe? De tentar pertencer a algum lugar. Exatamente. Que eu acho que essas pessoas às vezes nem param pra pensar na questão da Bíblia, porque é algo muito acima disso. Tanto que até as pessoas falam que hoje em dia as religiões neopentecostais no Brasil, elas não dependem mais de Jesus, elas vão muito mais pro Antigo Testamento, elas excluem o amor cristão e se focam nesse conservadorismo. Então eu acho que são vários vieses aqui, não é uma coisa só, né? Sim, e é interessante pensar que eu acho que é um universo de coisas que vão formando, que dão corpo para essa nova geração. Tanto que a gente pensou que é um crescimento hiperexposto às redes sociais, a um tipo outro de comunicação, a dificuldade que essa hiperexposição a narrativas picotadas dentro da internet cria com que a pessoa crie as próprias sensações de empatia, de conexão. Eu estava lendo esses dias um texto super interessante que falava sobre essa perspectiva de como as pessoas cada vez mais jovens, elas têm dificuldade de lidar com narrativas mais longas, em que você se conecta aos personagens durante um bom tempo. Que essa coisa, sei lá, todo mundo cresceu, da nossa geração cresceu assistindo séries, novelas, coisas que você se envolvia com os personagens, e às vezes você se colocava no espaço de personagens que você não tinha tido espaço. Mas hoje em dia não, os jovens eles consomem coisas cortadas, coisas muito difusas, e esse tipo de envolvimento com essas narrativas acaba enfraquecendo a própria formação desse sentimento de empatia perante o outro. E aí vão juntando todas essas coisas, essa hiperexposição a esse tipo de influenciador e de comunicador que gera desejos e narrativas que nem sempre estão 100% corretas ou que criam coisas positivas ou que criam estímulos positivos para essas pessoas, e aí essas coisas são canalizadas para gerar esse novo cenário que a gente está vivenciando, né? Mas tem um negócio também, acho que também quando, sei lá, o mundo está em crise, a gente tende a se virar para algumas coisas, assim, tipo, Sim. Uma das possibilidades é o conservadorismo, outra é religião, e meio que todas essas coisas, de uma forma ou outra, estão apontando para esse lugar do, sei lá, desse pudor extremo, sei lá, diga não ao sexo, o sexo é perigoso, não sei o quê. E aí acho que qualquer exposição que essas pessoas têm a isso vira, não sei, vira quase uma fobia, assim, sabe? Tipo, de repulsa. Ai, galera, bora se virar pra orgia, pra droga, pra, sei lá, corrida de carro, apostar racha. Mas o pior é que a sociedade, assim, tem esses movimentos meio pendulares, assim, né? Tipo, de uma hora estar num extremo... Essa palavra eu nunca tinha ouvido. Continue, amigo, tá interessante. Não, de uma hora tá num extremo, sei lá, vamos pensar nos anos 70, que era tipo, sexo, caralho, tipo, vamos usar muita droga e não sei o quê. E aí depois cai nesse lugar de ser super pudico e não sei o quê. Mas é que a questão é que eu acho que na prática os movimentos acontecem de formas concomitantes. São concomitantes, não é como se, sei lá, tudo acontece ao mesmo tempo, eu sei. Porque é aquela imagem assim, sempre tem alguém que diz assim, ai, a minha avó usou mini saia, a minha avó foi pro Woodstock, a minha avó fumou maconha e usou ácido. Daí eu falo, querida, minha avó é da Assembleia, ela tava fazendo outras coisas. Então, tipo assim, ao mesmo tempo sempre existiram coisas diversas. E mas o que eu digo é como uma narrativa prevalecente, assim, algo que culturalmente mudou, ou culturalmente seja mais relevante. Agora a gente realmente está nessa relevância do conservadorismo e tudo mais. Eu penso que podemos ter essa mudança de narrativa no futuro, entendeu? Mas é que se você pensar nos anos 70, por mais que tivessem hippies, a América Latina inteira estava sob grandes ditaduras. É lógico, amigo, sim. Eu não tô falando que uma coisa exclui a outra. É isso, mas
que eu tô falando é, enfim, de uma cultura ser levada a esses pontos, entendeu? Sim. Não é como se uma É coisa... Sim, eu só tô gente. falando que o cenário é mais complexo. Sim, a gente não pode sim. dizer, tipo, determinados tempos era mais livre. Porque Sim. não era. Nos anos 90, Sim. o Brasil, por mais que a gente tivesse a Globeleza seminua na TV, a gente já tinha uma atividade forte e latente das igrejas neopentecostais que estavam cada vez mais crescendo, e a gente tinha uma ação muito forte também da própria igreja católica. Então acho que essas coisas sempre estão presentes. E é uma questão que está presente hoje em dia de forma bastante usual, porque a gente pensa, a gente tem ao mesmo tempo um espaço onde a gente tem tudo de forma muito explícita em todas as coisas possíveis. A gente tem acesso a todas as coisas de uma forma muito livre e direta. E a gente tem artistas que tensionam isso de formas muito amplas. E aí eu acho que vale usar aqui o exemplo que eu trouxe, é o exemplo do próprio funk. Que no Brasil a gente tem esse universo do funk putaria. E historicamente, o funk putaria começou com homens. Homens sempre faziam funk putaria. E desde sempre as mulheres que fazem isso, elas são mais questionadas. A gente pode pegar a história da Daisy Tigrona, da Tati Quebra-Barraco, da Valesca Popozuda. O próprio dois parceiros ali, o Catra e a Valesca Popozuda. O Catra tinha uma liberdade extrema em fazer o que ele queria fazer ali em cima do palco, enquanto a Valesca sempre foi questionada. São dois colaboradores. E é muito interessante você pegar que isso não é só um questionamento... tipo assim, alguém questionou o texto delas, mas é um questionamento da própria existência delas. Todas elas muito moral, precisam né, esse tipo de questionamento. Elas precisam estar constantemente se reinventando nas suas próprias carreiras, porque elas não conseguem uma estabilidade que esses homens conseguem. É tipo assim, a Valesca vira e mexe, ela já tentou tipo fazer coisas clean e tentar fazer outros caminhos para tentar conseguir se estabelecer, e aí ela voltou porque ela entendeu, tipo assim, eu não vou ser gigantesca, eu tenho que focar nesse meu nicho e fazer minhas coisinhas aqui. Eu amo ela chorando ao som de Mama. Ai, muito bonitinho, porque você entende por que ela tá chorando. Ela é muito fofa. Ela é muito emoção. querida. Mas aí eu fiquei pensando numa questão que talvez a questão relacionada ao sexo também, em alguns momentos, passe por quais vozes estão falando sobre isso, por quais corpos estão tensionando isso. E aí a gente volta também na Sabrina Carpenter e na Lorde, que são mulheres, e como a perspectiva de mulheres falando sobre isso é sempre algo complexo. E aí eu expando isso para recortes ainda mais potentes, porque recentemente eu entrevistei as Irmãs de Pau e elas me falaram sobre como elas lidam com essa questão, porque elas são duas artistas que falam ali sobre funk e putaria pela perspectiva de corpos trans e não brancos, e é interessante pensar que, por exemplo, muitas vezes consideram o nome delas não é bom para aparecer na nossa matéria, o nome delas não é bom para ser transmitido ao vivo no Multishow, num show, mas aí elas próprias questionam, o Grelo, que se chama Grelo, pode cantar no Caldeirão, lá no Domingão do Hulk, 5 da tarde, mas o nosso nome 3 da manhã na transmissão do Multishow é problemático. Tem um pesos e valores ali complicados. E aí eu acho que vale inserir aqui esse trecho específico por trás do disco que elas falam sobre isso. Acho que as pessoas são muito hipócritas, até para além do funk. Os cantores de arrocha, assim, a gente vê muita gente falando, o nome de vocês limita, que não sei o quê. Aí tem o Grelo, que a gente ama, a gente escuta muito. O Grelo surgiu recentemente, foi revelação no ano passado. A música tocando em tudo quanto é lugar. A resenha do Arrocha, ela fala um monte de putaria, que a buceta tá lisinha, que a buceta tá raspadinha, que não sei o que, vou comer as putas. Então tá todo mundo falando de putaria, só que no olhar do homem ou da mulher cisgênera, malemar, né? Mais do homem. Mas quando é o olhar da travesti, de como ela tá experimentando isso, e ela tirando onda ainda, aí fica pesado, né? Se vocês quiserem ouvir esse papo completo com a Isma e a Vita, vocês podem ouvir no nosso Por Trás do Disco do Gambiarra Chique, parte 2. Vale super a pena ouvir. Eu acho que a grande questão que a gente trouxe desde o início cada um tem as suas crenças e os seus desejos e as suas liberdades, e a gente precisa respeitar e proteger a nossa própria liberdade de existir.
E aí eu acho que quando a gente vivencia experiências conservadoras e a gente percebe vozes dissonantes que cada vez mais nos empurram para guetos e que entendem que o que a gente faz é errado e que os nossos corpos não são os corretos ou não deveriam ocupar esses espaços, a gente precisa reagir de alguma forma a isso. E aí são diferentes formas de pensar em criar possibilidades de existir. E aí pode começar da barreira mais simples, que é a Lorde colocando a sua xoxota para jogo, como pode ser da gente criar espaços onde outras experiências e outras realidades são possíveis. Para isso, eu achei interessante trazer a perspectiva de alguém que está realmente nesse outro espectro. A gente tem cada vez mais, ver mais surgirem ao redor do Brasil diferentes festas que celebram, por exemplo, a nudez ou o sexo, e isso tem se espalhado. Inicialmente era uma coisa restrita a São Paulo, mas cada vez mais se expandiu por outras capitais do Brasil. Hoje em dia tem festas desse tipo em BH, em Brasília, no Rio de Janeiro. Ai, que delícia! E aí eu achei interessante conversar com um performer que viralizou várias vezes por causa dessas festas, porque ele se transformou famoso. Performer de amor intenso? De amor muito intenso. Ai, que delícia! Ele viralizou após a Clementão contar essa história de que ela estava tocando e ele estava sendo fistado no palco. E ela ficou batendo leve. Calma, amigo, calma, isso foi muito repentino. Então, mas o Fernando Bruto, que é este moço que foi fistado ao som de Clementão e outras grandes DJs brasileiras, como Dandarona, Trepanado e Bafos, ele tem uma pesquisa interessante sobre como os espaços LGBTQIA+, foram importantes para a criação da comunidade. Então ele tem uma pesquisa... que ele tem uma pesquisa profunda, não? Ele tem uma pesquisa profunda também em outras áreas. Mas ele tem uma pesquisa, para além das performances, da produção de conteúdo intenso, ele tem uma pesquisa sobre como a comunidade LGBT criou espaços de resistência e de liberdade em diferentes momentos. Então, se vocês entrarem no perfil normal dele de redes sociais, vão ter vídeos dele apresentando, por exemplo, lugares de São Paulo, do Rio ou de BH, que foram espaços importantes para a comunidade LGBT. E aí eu pedi para ele responder algumas questões pra gente sobre a importância de criar, de respeitar e ter esses espaços para que a gente possa resistir com liberdade, e que ele também falasse um pouco sobre o conservadorismo da nova geração. Fala, meu amigo. Então, com relação à pergunta 1, né, eu não posso deixar de tirar o meu lado como formação de historiador e de cientista social, por definição. E aí eu penso que a gente tem que pensar assim, primeira coisa, que público a gente está falando, né? Quando a gente fala de público, pessoas, se a gente não quiser cair num pensamento muito raso, a gente tem que pensar em divisões de classe, raça, cidade ou campo. Então, que público é esse que está mais conservador? Geracional também é um outro elemento que se deve levar em consideração, sabe? Então, quem consome a música pop, né? A música pop ela é altamente espalhada. Mas se você for pensar bem especificamente no grupo urbano de jovens, de classe média, de grandes centros, de cidades médias, tá ficando mais conservador? Não sei. Acho difícil dizer isso, né? Até porque a gente tem que parar de pensar que as definições de tendências e gostos são algo ou coisas que surgem naturalmente, de forma espontânea e dada pela sociedade, e muito mais são estruturadas, às vezes muito bem planejadas e pensadas pelo capital, pela indústria musical mesmo, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, a Marina Sena, que é capaz de fazer uma música como Carnaval, que você tem a possibilidade no exterior de músicas como Wet as Pussy, né? Você ainda tem essa coisa tosca da indústria fonográfica brasileira de dividir música entre proibidão e música clean, né? Música com palavrão e música que tem que ser lixada. Eu acho que isso vem muito mais do conservadorismo da indústria fonográfica nacional.
Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar que há 20, 30 anos atrás, a Janet Jackson ela tem a carreira dela destruída porque o Justin Timberlake mostra um seio dela mostra. E, ao mesmo tempo, em contraste, você tem a Madonna chocando há mais de 40 anos. Então, é muito difícil questionamentos ou a criação dessas generalizações, porque tá mais conservador quem? A mocinha branca de classe média que mora em Campinas? Talvez sim. Mas a menina que nasceu ali na Rocinha é evangélica também, mas gosta de ouvir um proibidão do funk e talvez aquelas músicas com todas as formas explícitas que podem, tem que ter, sabe? Então, generalizações são sempre difíceis e o mundo cada vez mais complexo. O que eu quero trazer aqui é que eu detesto essas afirmações ou essas questões de as coisas estão mais ou menos conservadoras, porque elas partem de uma centralidade no que a gente acha que é o mundo. O mundo é muito mais diverso. Se você for pegar sambas do início do século XX, você vai ver sambas cheios de duplo sentido. Então é aquele clássico, na minha casa não se racha lenha, na sua racha, na sua racha. Isso é um samba do início do século XX, meu irmão. Tá ligado? E aí que tá. Agora vem as aparências do que a indústria fonográfica quer, as aparências do que o algoritmo traz, a sexualidade, o explícito na música, nas artes, nas expressões, ela sempre esteve presente e ela sempre foi vítima não, ela sempre foi sujeita de controles e de pressões que não são necessariamente pressões vindas de algo orgânico do social, mas sim de estruturas maiores. Quais? No princípio, a indústria fonográfica e hoje em dia o próprio algoritmo. O próprio algoritmo, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia, como é que você faz para viralizar uma música, você ter sucesso? É através das redes sociais. E aí, sim, você tem redes sociais e algoritmos que se mostram cada vez mais conservadores, o que força com que autores, produtores, cantores tenham que produzir músicas mais higienizadas, mais cleans, a fim de que eles possam viralizar, a fim de que eles possam ter sucesso. O controle sobre o corpo, o controle sobre a sexualidade, o controle sobre a vivência livre, que ele sempre existiu ao longo da história da humanidade, e ele se expõe, se propõe de mil formas, desde a religião, né, e da moral, que se miscui aos meios de produção, que se miscui ao capital. Então ele vai desde usando a força policial e a lei mais óbvia, até mesmo passando pela negação do acesso à renda, da negação do acesso à divulgação. Então, como falei anteriormente, né, você pode censurar, seja pela não propaganda, você pode censurar, seja mesmo pelo fechamento dos bares, desses espaços. Eu sei que, por exemplo, por muito tempo foi difícil você fazer festas de sexo livre no Rio, como a Flash, como a Road, como a Material, porque os próprios espaços, mesmo você pagando, se recusavam a aceitar, né? Então é uma luta constante pela liberdade da vivência sexual entre aqueles que querem ser livres e aqueles que querem manter, impor uma norma, e que o fazem através do Estado, da força policial, por muito tempo, hoje menos, mas também pela questão do controle do capital, de quem tem dinheiro, de quem tem acesso à terra, de quem tem acesso aos espaços. Eu acho que depois que a gente levou mão, né? Eu acho que essa história já foi bem funda. Eu acho que esse final deixa bem claro que a gente está aqui a favor das liberdades. Então, eu acho que a perspectiva da gente ter cantoras pop dentro do mainstream que voltaram a falar com tesão é algo que a gente tem que celebrar. Por mim, eu estou assim, ó, balançando a bandeira para Sabrina Carpenter. Perfeito. E sim. Vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu queria deixar uma mensagem pros jovens. Eu acho que vocês só têm uma oportunidade na vida de ser jovens. Aproveite, gente, se libertem, cometam crimes, cometam excessos. Que não isso, fiquem- Kleber? Estamos falando aqui. Para, que isso? Olha, gente. Não precisa cometer crimes, gente. Exato. Mas eu acho Tá. que você precisa. Eu acho que é importante que a gente conheça o que a gente gosta, os Exato, nossos prazeres, nossos exato. desejos. E que a gente explore isso com liberdade, com sensualidade. E que você entenda os seus limites Respeito. também. É Que isso, você veja exato. também, tipo, esse tipo de obra, esse tipo de coisa não é pra mim. E eu não vou me Exato, comunicar mas eu não com vou isso. ser o mala chato do caralho que vai querer acabar com a graça dos outros e com as vontades dos outros. Acho que é isso, acho que é respeitar você e os outros. Eu queria só me Respeito. retratar aqui. Crime talvez não, mas contravenção talvez sim. Olha ele. Olha ele. Ele quer que o pessoal pule um Be muro. gay, do crime. Exato. Entendeu? Que horror, que horror. Abrimos, meus amigos. Abrimos. Hoje não, fechamos. Hoje Abrimos e abrimos. fechamos. Eu acho que hoje só abrimos, deixamos Hoje aberta não. essa rota. Hoje não deixa vai aberto, tá fechar. bom. Hoje não vai fechar, vai ficar bem aberto. Você ficou excitada com esse episódio? Ficou reflexiva? Quais são as suas pensadas? Ficou conservadora também. Pode Não conservar. ficou. Se chegou até o final e Não. ficou conservadora, é porque você Exato, tá no podcast errado. O nosso público não é conservador. Eu encontro o nosso público em muito espaço de amor intenso. Só Isso. aceitamos Sempre aqui vem- mensagens de biquetadura. Só assim. Não, mas a questão é, essa Isso, nossa gente. discussão segue nas nossas redes sociais. Então vá no nosso, nas nossas redes Instagram, sociais ou também no ou no nas Spotify. plataformas de streaming para comentar e deixar aí a sua opinião, a sua expansão dessa discussão. É isto. É isso. Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Começando o nosso segundo bloco. Não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. Ah, muito bom. Será que tem álbum da semana? Não sei dizer. Nem sei. Meus deixa amigos eu ver. Acho que precisam não. me dizer. Não, essa semana não, amiga. Não, eu só ia dizer que a Isa falou disso da semana, a gente tinha um disco da semana passada, que foi o disco que eu mais ouvi na semana passada, que é o novo do The Silvestre. Fiquei super Muito feliz bom. que ele foi resenhado pela Pitchfork. O disco se chama O Que as Mulheres Querem. Eu É adorei. excelente. Tem Nota super a ver baixa, merecia mais. mas as notas da Pitchfork é sempre discussão. Super tem a ver com o tema do nosso episódio da semana passada, né? Porque o disco tem menos de 20 minutos, então é rápido e gostoso. Uhum. E Eu também reforço a dica que o Kleber trouxe na semana passada, o Ongoing Linguini, com o Coletânea Good Times. Eu tinha trago aqui anteriormente um dos singles, tinha falado que eu não conhecia o trabalho deles e que estava atrasado nesse bonde, mas o Tinha Kleber trago? trouxe. Não é trazido? Não sei. Agora você me confundiu o que eu falei. Ai, meu Deus. Deixa assim de Fiquei na qualquer jeito. dúvida. Ai, não A sei. forma Tá correta confusão. é trazido. Fala aí, tinha trazido. Só fala trazido que Outra deu vez Nick. é truze. Deixa assim, ai, gente. Por Deus. Nem tudo aqui é o professor Pasquale. Erramos, tá? Somos humanos também, somos falhos. Queria ser muito melhor que eu sou, Erremos. mas sou o que eu faço. Falhos e ser. fálicos. Eu E aí, erro, tu erras, erremos. Enfim, é o disco Coletânea Good Times, Ongoing Linguini. É uma Muito delícia. bom. Renan Guerra, já que você tá aí hablando, você não quer continuar? Bom, eu vou hablar sobre o comeback. Vamos que é a coisa... hablar. Valéria Habla. Almeida. O comeback é a coisa que eu mais fiquei ouvindo no último final de semana, que é o novo single das Blackpink, Jump. Eu não paro de ouvir isso, gente. Gente. Você não ouviu ouvi. Jump, Clever? Não, eu não ouvi. Não Tá ouvi. divertida a faixa. Gente, você tem que ouvir!
É sua cara, você vai adorar. Gente, é até tipo o assim, Nick. muito pista. É tipo, pá, pá, bate peito, bate Até peito. o tchau, Nick. tchau, tchau. O Nick agora tá mais viadão que vocês. Ele O só Nick usa ouve, calcinha. anda Só de quando eu calcinha ouço, segurando as suchas. Dire de vinho. Straits. Ah, é. Enfim, a faixa tem um sample de Meet Her at the Love Parade do DJ da Who, lá de 97. Então tem bem esse diálogo com música eletrônica dos anos 90, mas ainda é bem pop. A produção da faixa inclui, surpreendentemente, o Diplo e Eita! vários outros nomes. Em Enfim, gente, 2025, gente. O sample é bom, a faixa é boa. As coisas às vezes te surpreendem e são boas, amigo. Só que você tem que entender de onde elas vêm. E K-pop é essa mistura de um monte de gente. Que você vai descobrir quem tá envolvido sempre em todas as faixas de K-pop. É sempre 30 pessoas e na metade você verdade. pode não gostar. Mas o resultado final é que nos importa. E eu achei essa faixa uma delicinha. Então, Jump das Blackpink. Além disso, eu fiquei escutando muito os 2 singles que o The Caps lançou. Eles vão Ai, muito bom. lançar Fat Family. o seu primeiro disco, e essa faixa com Fat Family Dance é tipo assim, uma delícia, extremamente maravilhosa. E tem uma outra faixa chamada Repare, junto com a Tuyo. Exato. Também é muito Bom bonita. também. E pela vinheta de apresentação que tem nessa faixa, dá a entender que o disco vai ter participações da Uria, do Maui, do DJ Mark e do Criolo. Então isso só E do aumentou. Lucas Carlos também. Isso. Vai ser uma Eita. galera. Então só aumentou as minhas expectativas. Estou bem curioso por este lançamento. The Caps, meninos. que vem ali dos remixes e das discotecagens, é o primeiro disco que eles se assumem como compositores e músicos também. E eu achei o máximo o encarte, as fotografias, tudo que Tá muito soltou lindo. até Eles agora, são assim. muito chiquérrimos, eu Eles adoro. são muito chiques. E os sets deles também sempre maravilhosos. É, sempre bafo. É, Vai, Nick. Não, ainda tem mais. Calma Tem aí, mais Yoko. um. Não, Silenciando a gay. achei que... Acabou o mês do Homofóbico. orgulho, né? A Fever Ray vai lançar um disco ao vivo e eu tenho gostado bastante Muito bom! das coisas que têm Muito bom, saído. muito bom. A mulher não cansa, né, de arrasar. O disco anterior dela, de 2023, o Radical Romantics, gerou uma turnê chamada There's No Place I'd Rather To Be. E agora vai sair um disco chamado The Year of the Radical Romantics, que é o ao vivo desse trabalho. E aí ela lançou... mendigando pra vir pro Brasil, ninguém quis trazer, coitado. Ai, tadinho. Ela lançou uma faixa chamada Now's the Only Time I Know, Therapy Session, né, que é a versão do Primeiro pra esse ao vivo. E a outra faixa que ela tinha lançado também desse Therapy Session é I'm Not Done, lá do primeiro disco Muito também. bom. E é tipo... eu amo a Fever Ray, eu acho a Karen Dreher uma das artistas mais interessantes do nosso tempo. Acho sempre o que ela faz é tipo instigante, criativo, maluco. Adoro todas as referências, as coisas que ela coloca nos vídeos, nos visuais. Então acho que tudo é muito criativo. Vale assistir os 2 vídeos que ela lançou para essas faixas, porque ela conversa com vários das personas que ela apresentou durante o Radical Romantics, tanto aquelas as personas que brincavam com essa questão de gênero, com essa questão do trabalho, o lookão dela homenageando a Divine e o John Waters. Então todas essas coisas reaparecem aqui nesse universo. Enfim, Fever Ray sempre é maioral. É isso. Só Agora uma sim, correção aqui, Fever Ray se identifica como uma pessoa não binária, então o Renan é um homem do seu tempo, é uma pessoa antiquada, deslocada Que ali. isso? Então toda vez que ele fala ela, ele está falando Delu, ou usando nenhum gênero aqui, né? querendo me cancelar. Então, você viu? Tá bom, né? Vamos lá então, Nick, o que você traz? Bom, vamos lá. A Cid, conhecida lá do The Infamous, Ai, do Dodge eu Future e tudo mais. Amei a música nova. Bom demais, né? Lançou a faixa Muito Die boa. For This. Esse é o primeiro single dela solo, né? Em algum tempo já. O último disco dela tinha sido Broken Hearts Club, de 2022. Que é bem ruim. Eu não me pegou, não. Essa música é boa. Essa música é bem E boa. Mas a aí- música nova é boa. Depois ela contribuiu com a Michelle Negdocello no Hey Girls, que tem o Moses Sumney também, acho que foi ano passado. Não, a música é do Moses Sumney e a Cid e a Michelle isso. contribuíram com ele. Que é maravilhosíssimo. E ela volta com essa nova música que é meio
sedutora, meio groovy, assim, gostei bastante. Minha próxima dica é a Jason, que voltou depois de um tempão sem lançar Bem nada bom. solo. É a tua cara, Nick Silva. Ela lançou das faixas a Float, que tem a participação do Jim Adkins, que é o vocalista do Jimmy Eat World. Essa é mais roqueira e tudo mais, eu achei bem interessante. E a segunda é a Million Reasons Why. Essa eu achei menos interessante, ela é mais curtinha, mais tortinha. Essas duas faixas são os primeiros singles do próximo disco dela, que chama Belong, que vai ser lançado no dia 10 de outubro. Além, né, dela, além do Jim Adkins, a Hayley Williams e a Alex Vega também vão participar. Tem potencial aí de ser uma coisa bem interessante. O último disco dela foi o Anacou, de 2019, e é um baita disco, E aí, fora isso, ela trabalhou produzindo um monte de gente. A Boy Genius, ela fez, o último da Lucy Dacus. Trabalhou com Troye Sivan, Badoob, enfim. Fez a trilha do filme que ajudou, né, na trilha que o Kleber gosta, do I Saw the TV Glow. Então a menina... tudo, maravilhosa. Ela não parou, ela tava aí fazendo coisas, mas não solo. Minha próxima dica é a Total Wife. Acho que Kleber pode gostar disso. Não gosto. É algo entre o Dream Pop e o Shoegaze, eu achei muito interessante. Esse é um duo que tá nativa desde 2016, mas faz tempo que elas não lançam. E é isso, assim, é uma coisa meio shoegaze, meio dream pop, fica muito barulhento em certo momento, eu achei muito interessante. E esse é o primeiro single do próximo disco delas, que chama Come Back Down, que vai ser lançado no dia 19 de setembro, pelo selo Julia's War. Minha próxima dica aqui de faixa ainda é a do Da Beat com TZ da Coronel. Aleluia! Pensei que não ia trazer. Com Nossa Chance, bom demais. Bem boa. Uma coisa meio funk, soul, assim, bem pop. Eu fiquei muito feliz, porque a gente tem um histórico dela de entre safra é ser triste, ela lança feats muito ruins com artistas que são, tipo assim, muito mainstream pra tentar, tipo, ou muito mainstream ou tentativa de ser mainstream pra, tipo, sei lá, ajudar eles. E aí, graças a Deus, ela fez com um artista interessante que dialoga com o que ela tá fazendo. E é uma música boa. Mas aí, amigo, que você se engana, porque os primeiros singles de feat que ela lança após disco normalmente são muito bons. Ela lança uns 2 ou 3 que são muito bons de cara, e aí começa a enfileirar uma sequência que a gente fala assim, meu Deus, a mulher se perdeu, pare do Da Beat, desça agora desse ônibus. Mas essa é muito boa mesmo. Essa é muito boa. Essa tem cara, tipo, de meio continuação do Tarital ainda, né? O disco do ano passado. Sim, tem, total. Enfim, é bom demais. E vem com um clipe bem interessante também. Bem bonito. Minha próxima dica é um disco que eu ouvi uma vez só, não sei se eu gostei tanto assim, mas eu vou dar só porque eu falei de todos os singles. Que é o Kokoroko com Tough Times Never Last. Eu achei que faltou um punch, assim, tipo... O disco meio que segue numa mesma toada, assim. E tudo bem, é muito interessante as coisas que eles fazem. A mistura de jazz com high life, com juju. Tem bastante coisa boa, assim, mas eu não sei. Acho que falta um punch. O Could We Be More, que é o disco deles de estreia de 2022, tem mais disso, assim, de umas músicas que chamam mais a atenção ali. É a mesma coisa. Mas enfim, tem coisas muito interessantes. E minha última dica aqui, eu acho que darei a mão para meu amigo Kleber, com Clipse, com Let God Sort Them Out. Você gostou, amigo? Gente, esse disco é drogas. Puta que pariu, né? Mas é bom, eu só ouvi uma música. Eu esperava, sendo muito honesto, eu esperava mais, porque eu gosto muito mais das coisas dos... É porque eu acho que os primeiros discos tem uma coisa meio... É mais punk, é mais mixtape, tem uma sujeira de um estilo de produção. Esse disco ele é muito limpinho. Eu queria que fosse uma coisa mais sujona, mas tem umas músicas ali que, pelo amor de Deus, se você é dependente químico e você fala inglês, você volta a cheirar na mesma hora, assim, é uma coisa brutal. É muita droga, eu acho muito pesadíssimo. Bom. Assim. O Alexis do The Guardian deu 5 estrelas. O Petris. Bom demais. 5 estrelas do Guardian é bafo.
Eu vou dar minha opinião como alguém que não ouviu os primeiros discos. Então eu achei foda, assim, tipo, é muito pesado, é muito bem É que esse disco é pra arranjado. você, amigo. Ele tem produção do Pharrell Williams, ele tem participações do Nas, do Kendrick Lamar, do Tyler, The Creator, The Dream, John Legend. Eu sinto mais falta da sujeira. É porque esse disco ele perde uma coisa que pra mim era muito característico, que é a atmosfera de mixtape, porque os primeiros trabalhos foram mixtapes, então você vai ter um sample meio tosco, um sample ilegal, uma rima ilegal, uma letra que daria cadeia, e eu acho que eles trazem isso em alguns momentos, mas não no disco todo. Mas eu ainda tô absorvendo. Falando em letra da cadeia, eles saíram do selo antigo por causa da música com Kendrick, né? Tipo, Exato. depois de todo o rolê Kendrick versus Drake, a Universal não queria bancar essa música com Kendrick Lamar, e eles saíram, foram pra Rock Nation, lançaram por lá, mas eu achei A pesadíssimo, assim, muito sequência... ela tem uma sequência de músicas que são só siglas, Uhum, que é lá pro final, né? MTBTTF, EBITDA e FICO. Essa cena, assim, cara, é crimes, assim, crimes sendo narrados ao vivo ali. Mas é isso, é bom demais. E essas são minhas dicas da semana. Bom, tive a grata surpresa de gostar do álbum novo das Wet Leg, Moisturizer. Mas tá Eu bom, achei- é bom. Eu ouvi metade, eu gostei bastante do que eu Então, ouvi, é o que eu amiga. falei, tive a grata surpresa de gostar desse álbum, porque eu não tava botando muita fé, não sei. Eu lembro que eu tinha falado de, tipo, que eu achava que seria difícil elas conseguirem sair da imagem que elas tinham criado no primeiro álbum, que, putz, é isso, né? Fizeram, sei lá, 60 shows com o Harry Styles, fizeram 200 shows em... Tipo, Elas 2 hyparam anos. bizarramente, Foi assim, uma né? coisa Tipo, muito surreal. 300 shows em 2 anos. Foi uma coisa muito surreal, assim. E, cara, esse álbum, ele é doido. Ele tem a vivência delas, assim, delas realmente terem ficado malucas, assim. Fama, muita coisa, né? Aquela coisa overwhelming. Uma das meninas, tipo, agora nem mostra a cara, ela tá sempre, tipo, com cabelo na frente, assim, tipo, dá pra perceber que ela não quer aparecer. Já é uma na brisa capa que ela tá de aconteceu. costas, né? Tipo, Sim, já é uma brisa que tava acontecendo, tipo, no show que elas fizeram aqui no The Town, ela ficou tocando, tipo, virada. Ela ficou sentada no chão, tipo, virada pra caixa de som, assim, tipo. Muitas noias. Tanto que agora. A banda sempre foi as duas, né? E o resto da banda, os caras, é meio que a banda de Agora tem apoio. os Só que caras agora. junto também. Só que agora os moleques, tipo, realmente fazem parte, assim, de participar de entrevista. Acho que muito porque essa outra diva não quer Não muito tancou. mais o holofote. Mas eu achei muito legal, porque elas falando... Tem muita música que fala sobre amor, mas de um jeito legal, assim. Eu achei criativo, sabe? Achei que tem uma energia legal. Tem uma energia caótica legal, assim. Eu gostei bastante. Tem uma que chama You and Me at Home, que eu gostei bastante, que é a música que fecha o álbum. Mas bem legal mesmo. Ai, carioca. Outro álbum que eu ouvi e que eu não tinha dado aqui, eu tinha esquecido, é o Double Virgo, que é aquela duplinha, que são os caras do Bar Itália, que eles têm essa banda chamada Double Virgo. Eu já falei aqui sobre isso alguma vez. E eles lançaram um álbum chamado Shakedown, que eu gostei. É a brisa lá deles, tipo, parece uma coisa meio despojada, um rockzinho sujinho, despojado, que eu gostei bastante. Ouvi também o Wavezinho, que o Kleber deu de dica, achei legal. The Silvestre, achei muito legal também. And, para fechar, eu vou dar o álbum Swag, do Justin Bieber. Porque aconteceu o que eu tinha certeza absoluta que ia acontecer. Ele chamou o Maggie, ele chamou o Dijon, ele chamou todos os caras fodas que, enfim, que ele também, né, curtia ali pra sair dessa loucura que ele tá vivendo. O Justin Bieber, sei lá, quem tá acompanhando, assim, os tabloides e, enfim. Tá fumando crack, né? Ai, cara, não sei o que é, mas é que não tá amigo. bom. Não sei o que é, mas não tá bom. Mas esse álbum, achei muito legal, assim, porque mesmo nessa confusão mental e tal, ele virou pai, tipo, deve mexer muito com a cabeça e, enfim, ele tava parado há 4 anos e aí ele
conseguir, tipo, juntar um time foda, assim, dos caras que fazem música mesmo truzona, né? Sem aquela papagaiada de produtores mil. Claro, tem ainda ali uns rappers, tem uns nomes gigantes no álbum envolvido, mas achei muito legal ele também conseguir trazer esse lado do indie, do alternativo, pra ele se entender como artista, assim. Ele foi, e como eu estava falando com o meu amigo Fernando Dota, ele foi mexer com gente grande, sabe assim? Tipo, achei legal ele agora ter ido buscar esse lado artístico dele, e eu achei um puta álbum bom, cara. O pior de tudo é que é amiga. bom. Eu gostei. Eu Você não gostou? acho musicalmente muito bom, um dos melhores da Então, carreira dele, mas as letras sim. são horríveis. Ah, Pra mas mim, ele não. É o Zé Felipe do Canadá. A música que ele sim, faz pra sim. Hailey Bieber, assim, é asquerosa. Qual que é? Umas rimas... aquela que ela fala I fornicate, she's beautiful, I fornicate. Eu acho esse disco todo ruim, assim. As rimas são muito ruins, assim. Ele canta bem, mas eu acho que as rimas são ruins. Eu gostei da produção. Não, o Justin Bieber não tem flow, né? Vamos deixar assim, né? Não. Tipo assim, calma. Não tô dizendo isso. Como o verso rap, da música diz... Por favor. Essa é minha garota, ela é icônica, capinha de iPhone, brilho labial nela. Essa é uma tradução livre. Então, gente, não tô falando. É É o que eu falei desde o começo. A produção, tipo, o som, eu gostei como uma bela produção, assim, que eu sempre achei os álbuns do Justin, tipo, umas coisas meio nada. Ah, tá bom, legal. Eu comecei Pastiche. querendo ouvir, depois do resto dessa dica eu não quero mais ouvir, não. Amigo, mas não precisa prestar atenção Eu na acho letra. que é Como o eu som acho é esse disco bom, um eu gostei. desperdício pra mim, assim. Eu acho que ele podia ser muito bom e ele não foi. Assim, eu acho que as músicas são legais, tem coisas interessantes ali no meio, mas as rimas não dá, assim. Realmente. Eu achei as letras bem fracas. Eu nem toquei nesse assunto aí pra não desanimar. Mas. Que a Isa, se você ouvir de ouvido fechado, é um excelente disco. Não tem como colocar uma IA pra tirar o... Dá pra colocar pra tirar gente, eu tava trabalhando, eu me você vai diverti, gerar, nem prestei atenção você vai na gerar letra. lixo energético pro mundo pra você ouvir uma produção do Justin Bieber. Aí você tem que pensar o que você tá fazendo com o planeta, né, Nick Silva? A produção falaram que tá boa, é se tirar o vocal. Eu gostei, eu gostei. Com tanto de Produção é disco que boa. tem no mundo, gente. Vamos ouvir outros discos. Não tem Vai tempo ouvir pra ficar perdendo com o disco do médio. Mac Tá G bom, ano eu não passado. tô- Tá bom. eu Não tô falando de você, tô falando dele aí, que ficou inventando desculpa. Se quer ouvir, ouve também, gente. Ah, por Deus. É só um menino problemático, ouve se quiser também. Ah, cada um. Bom, acho que é isso. E você, menininha, o que você traz pra gente? Vou começar com Ana Frango Elétrico, a sua diversão. A primeira música inédita de Ana desde Me Chama de Gato Que Sou Sua, de 2023, que tem uma edição do Por Trás do Disco. É uma parceria de Ana com o Tuca Monteiro, faz parte do single duplo que vai sair em conjunto ali pelo Risco, Mr. Bongo e Psychic Hotline. A segunda canção que vai sair logo nas próximas semanas é uma releitura de uma música do João Donato com o Elmir Deodato e com Marcos Valle, e gostei bastante. Mas o que eu quero ressaltar mesmo é a primeira música da Bruna Vilela em carreira solo, Rima da Glote. A Bruna é uma cantora, compositora e guitarrista mineira que integrou o Mieta, que é uma banda bem legal. Já gravou Elmir Deodato, vou da Hailey Bieber, só pra constar aqui. A Bruna Vilela já gravou comigo um Clássicos VFSM sobre o Slow Dive, quando a banda veio pro Brasil. E ela lançou essa faixa que combina... Cala a boca. E ela lançou essa faixa... E ela lançou essa faixa que combina elementos de shoegaze, jazz fusion e música brasileira. Ela se disse inspirada por Dive, Metá e King Crew. E eu gostei demais, gostei da letra, gostei do clipe, gostei da sonoridade, gosto muito do trabalho da Bruna. Seguindo nos singles, meus amigos, porque a volta do Deftones. E pra quem não está vendo, eu estou gravando de calcinha aqui, porque eles lançaram My Mind is a Mountain. É o primeiro single do álbum Private Music, que sai no dia
22 de agosto. É o primeiro disco deles de inéditas em 5 anos. O último foi o Homes, de 2020, que eu gostei demais. Eu adorei essa música. Muito eu quero boa, muito que alguém, muito boa. Eu quero muito que a 30E ou que a C6 Fest traga o Deftones pro Brasil. A gente precisa que a Balaclava traga. Ou que o Monkey Bus traga. Ou eu vou trazer o Chino Moreno aqui em casa. Porque tá Safadinha. muito bom. Tá muito rock, tá muito bom, safadeza. Muito bom. Nossa, a minha calcinha estourou de tanta emoção quando saiu essa música aqui. E por último, Ian Slackman anunciou um novo disco muito bom com um single chamado Candy for a Stranger. O disco se chama Songs for Other People's Weddings. Desde o começo da carreira, por conta de uma das músicas dele, ele vem sendo chamado para tocar em casamentos das pessoas, e ele fez um disco meio inspirado sobre isso. O Ian Slackman sempre trabalha esses discos mais conceituais, tipo narrativos, assim, com historietas, e esse é o primeiro disco de inéditas dele desde o Life Will See You Now, de 2017. O disco chega pelo selo Secretly Canadian no dia 12 de setembro e é um indie pop delicioso. Isa, eu sei que gosta de umas canções com orquestração e tudo mais. Pode ir nessa que tá muito boa. Boa. Não tinha uma história que esse disco aí ele ia estar colaborando com a pessoa que fez o livro lá do Infinity's Playlist? Lá? Sim, é isso. É o livro. Tem um desdobramento meio livro, meio música, mas eu não me atentei pra essa questão. Isso, é. E por último, a nova do Big Thief com All Night, All Day. Lançou? Canção que chega no disco Double Infinity, que sai no dia 5 de setembro pelo 4AD. E eu adorei a música nova, uma pegada mais eletrônica ali, gostei bastante. E aí, indo pros discos aqui, reforçar o Clipse com o Nick. Marrakech lançou o álbum Marrakech. É o primeiro álbum deles cantado inteiramente em português. O disco tem produção do Roberto Kramer. É o sucessor do Time Skip, que eu acho bem ruim. Mas esse disco eu achei muito bom. Eu adorei os singles. Eu acho que o disco tá muito bom. Vai pra uma coisa bem rock. Tem uns momentos meio emo, umas coisas meio gritadas. A gente ouviu vários dos singles que saíram ao longo dos últimos meses aí pela Balaclava Records, mas ouvindo o disco como todo, eu acho assim, não é nada demais, não é revolucionário, não trouxe nada de exatamente novo em termos de música brasileira, mas é um disco muito bem produzido, muito bem tocado e com canções que são altamente pegajosas. E por último, nos lançamentos de discos, Vado com Samba Obstrução. É um disco inspirado pelo documentário As 5 Obstruções, do Las Von Trier, e ele utilizou de músicas que o Momo lançou no álbum dele do ano passado para retrabalhar a partir de uma linguagem especial dele. O álbum ainda conta com participações do Juno Barreto e da Marina Nemésio e tem altas canções muito boas. É um disco de samba, mas com uma linguagem muito atualizada, muito fresca. É isso, Isa. Boa, então terminamos e vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Amazon One Medical presents Painful Thoughts. I've been on hold to make a doctor's appointment for 23 minutes now. The automated voice has told me 47 times that my call is very important to them. I'm starting to think that they don't think my call is important at all. With Amazon One Medical 24/7 virtual care, you'll get help fast without having to remain on the line to make an appointment. Amazon One Medical. Healthcare just got less painful. Chegamos no nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Renan Guerra, o que é esse bloco? Neste bloco a gente dá dicas atemporais do que a gente quiser. E o que você quer trazer? Bom, eu vou recomendar para quem vier a São Paulo fazer uma visita no Museu da Diversidade Sexual, que fica localizado dentro da Estação República. É gratuito. É um aparelho público que foi perseguido durante os últimos anos. Em 2022, o museu chegou a ser fechado depois de um pedido de um deputado do PL, tentando questionar por que o dinheiro público era usado para o Museu da Diversidade Sexual, a partir de todas essas coisas que a gente sabe que são super embasadas, né, que eles defendem. E nos últimos anos o museu passou por uma reforma e uma expansão e ele reabriu no ano passado.
E aí, por lá, tem uma exposição principal que ainda está em cartaz, se chama Pajubá, A Hora e a Vez do Close, e que faz um relembrando histórico das identidades LGBTQIA+, no Brasil. Então, a gente vai ter desde identidades indígenas, passando por representações históricas na nossa literatura, até chegar a representações mais modernas e experiências novas. Então, por exemplo, vai ter... Quando chegar no final vai ter um filme produzido pela Mista Kaká, vão ter várias obras interessantes, lá dentro vão ter fotos do Alair Gomes, tem uma obra do Leonilson também por lá, dentro dessa exposição, então é super legal. E atualmente, até o final de agosto, eles vão estar com a exposição O Mais Profundo é a Pele, Envelhecer LGBT, que são fotos do Rafael Medina, com curadoria do André Fischer, que está correlacionado ao tema da parada LGBTQIA+, desse ano, que era sobre envelhecer LGBT. E é bem interessante porque tem histórias de pessoas de diferentes vivências e experiências com mais de 60 anos contando sobre as suas experiências como pessoas LGBTQIA+. É bem legal, assim, tem alguns artistas, algumas pessoas desconhecidas, então acho que é bem misto. Então vale a pena visitar o Museu da Diversidade Sexual, ele fica ali na Rua do Arouche, dentro da Estação República do metrô. É isso. E já que você está dentro da Estação República, aproveite para fazer a sua testagem de HIV, AIDS e outros ISTs, que tem a estaçãozinha ali dentro também da Estação República. Então, se você quer garantir o seu PEP ou o seu PrEP, eu já recomendei outras vezes aqui, é ali dentro também. Arrasamos. Boa. Isa, sua vez. Gente, eu dei a nova temporada de The Bear. Acho que não. Não. Tá muito foda. Nem sei o que falar. Gente, sério, como mexe comigo essa série. Todo episódio é meio uma terapia, assim, não sei. E eu fico muito passada não, que... Uma terapia não feita do Carmen, né? É a Sim, antiterapia. É antiterapia, exato. Mas daí mexe com, sei lá, comigo, Sim, mexe te comigo, obriga. entendeu? Sabe assim, a pensar em coisas, enfim. E... a trilha sonora, toda temporada eu falo, mas é que eu fico muito chocada em como que eles... Ai, gente, como eles colocam as músicas, tipo, mais perfeitas e que faz muito sentido. E a música protagonista também, sabe? Ai, é muito foda. Nessa temporada tá muito absurda. Sério. R.E.M. de novo, Wilco de novo. Eu vi que mas daí tem Cher... Toca St. Vincent, é uma das músicas que eles estão usando na divulgação, né? Exato, que é muito foda também, o jeito como eles usam. Enfim, gente, olha, que Fast delícia. Slow Disco, do Mass Seduction. Exato, exatamente. Que sabor de série, tá, gente? É isso, assistam The Bear. Eu não vi a terceira ainda, tem que ver. Ô, Eu também louco! não vi a terceira ainda. É que a segunda acabou de uma forma tão perfeita e me deixou estafado, sabe? Eu fiquei cansado da série. E eu fico com Mas crise é bom de porque ansiedade assistindo The Bear. Sim, eu preciso assistir um episódio e dar uma semana de, sei lá, de embaixo das cobertas. Assim, É o que eu tô falando. Mas isso, não é série pra fazer binge watch, tipo, Cara, não dá. Não. É muito Você bom. morre se você assiste binge watch assim. Boa, vai lá, Kleber, sua vez. Pra você, usuário do Last FM, finalmente chegou a nossa vez, porque eles conseguiram juntar dinheiro para fazer uma atualização recente e eles lançaram o Last FM Labs. O que é o Last FM Labs? Você pode montar os seus mosaiquinhos das mais ouvidas, você pode ter relatórios de tudo que você já ouviu, de todos os anos que você já ouviu. A gente sempre usava tipo ferramentas de terceiros que faziam plugins e agora você pode montar o seu mosaico semanal, mensal, quinzenal dentro do Last FM. Então vai lá no lastfm.com, vai no seu perfil e no cantinho direito ali você vai ter o Last FM Labs. Foi uma festa da comunidade Last FM, os mais de 100 pessoas. as 3 pessoas que gostam essa semana compartilharam. Então assim, foi uma celebração coletiva, assim, foi um momento muito único. Muito grande. Tá mais cheio que manifestação de quem não se deve citar. E você, Nick Silva, nosso Nick.Silva FM? Eu tenho uma dica, não dica, mas vai virar uma dica depois. Eu quero falar do documentário Becoming Led Zeppelin. Foi lançado nesse ano, uma iniciativa independente que
chegou a ser lançado no cinema aqui no Brasil no comecinho do ano e tudo mais. É dirigido pelo Bernard McMahon. E assim, são, sei lá, 2 horas de filme, mas é muito lento, é muito... Sei lá, eles demoram 2 horas pra falar quando eles chegaram no segundo disco ainda, assim. Então, acho que poderia ser mais dinâmico, falar mais coisa, abrangir outros períodos ali da banda e tudo mais. Acho que pra quem não conhece nada do Led Zeppelin, pode ser uma boa introdução. Mas é uma dica, porque tá parecendo que não é. Você começou falando então, não, essa é uma dica pra você, sei lá, veja, mas com parcimônia. É que o filme chama Becoming, né? Então é pra quem não conhece, né? Então, mas não precisa de 2 horas só pra bicamar. Mas o filme não tem 2 horas? Tem que pensar, né? O filme ganhou 10 minutos de ovação no Festival de Veneza, hein? Parece que você tá contra eles. Não. Só querendo causar aqui. Podia ser mais rápido. Eu nem vi esse filme, eu só quero causar. O lado bom do filme é que tem cenas... Acho que não exatamente inéditas, mas deles tocando, assim, nessa fase inicial, tipo, entre o primeiro e o segundo disco, que é maravilhoso. Tem áudios exclusivos de Joe Bohan, que basicamente não dava tanta entrevista, então ouvir ele falando do amor pelo outros integrantes da banda é, tipo, muito legal, assim, que ele morre ali nos anos 80 já, então, enfim, a banda acaba por causa disso. Mas minha dica real é ouça Led Zeppelin, bom pra caralho. Desde que eu... Roqueiro. Desde que eu vi esse documentário, mergulhei de novo na discografia do Led Zeppelin. Eu nunca fui muito na aula. Seria muito amiga, bom pra mim. É muito bom. Inclusive dá pra fazer um ranqueando Led Zeppelin, porque é uma discografia fechada e curtinha. Acho que são uns 10 discos, acho que dá isso. 8 discos, se eu não me engano. E aí é forçar a Isa a ouvir. Vejam os vídeos também, né, do Robert Plant tocando de jeans sem cueca. É isso que eu ia falar, não, Isso é importante nos anos 70, tá, gente? Entregava. Esses vídeos na MTV mudaram vidas. Sim. Vale fazer umas ressalvas que a banda é meio podre, tá envolvida com uns escândalozinhos aí nos anos 70, mas faz tempo. Todos os artistas dos anos 70. É isso que eu ia falar, vamos calmar, né, passou, é isso aí. Eu lembrei de uma vez que eu tava discotecando na Fan House, tava tocando Immigrant Song, e uma pessoa falou assim, pegou com o celular e colocou na minha cara e falou assim, toca rock. Eu falei assim, o que é rock? Você tá tocando a música mais rock de todos os tempos aqui? Enfim, não sei o que é rock. O que é rock? Você não sabe mesmo. Fazer um episódio. O rock é uma experiência, é uma vivência, é uma identidade, não é brincadeira, não. Uma experiência instagramável, é isso aí. Enfim, se não conhece nada da banda, veja o documentário. Se você conhece, vai ouvir os discos, porque é bom pra caralho. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Renan, tamanho é documento? Para Rodrigo apresentador é. Pra gente, no nosso episódio não é. Onde a gente listou músicas curtinhas que nós amamos. Comentário aqui da Camis, de Lucamis, não sei, falou assim: Pink Moon, do Nick Drake, é uma das menores faixas de todos os tempos. Ai, saudades dos melhores menores. Nossa, sim. Raí Santorini no Instagram comentou: a introdução da Mulher do Fim do Mundo, a capela. Para, é uma música, uma parte séria. A introdução da Mulher do Fim do Mundo, a capela em Coração do Mar, é a coisa mais linda em pouco mais de 1 minuto de duração. É forte e singelo ao mesmo tempo. É Elza Soares. Coração do Mar. Olha lá, canta assim. Comentários do... Não. Comentário do JC Eclético. Ele falou: escutem o novo disco do Janines. Músicas perfeitas de 1 minuto e pouquinho. Eu não vou ouvir, JC Eclético. Vai ouvir sim. No Blue Sky, o Evandro Físico comentou: um tiquinho mais de 2 minutos, mas não dá mais pra segurar. Explode Coração da Maria Bethânia perfeita, começo, meio e fim. A decisão, o ato sexual e o orgasmo no final. Tá, meu amor?
Tá bom. Comentário do João Júnior, ele falou: este episódio foi praticamente as preferidas do João Júnior. Porque o seu é curtinho, João? Só pode. Trouxeram o puro suco, o creme de la creme. Ah, sobre Smiths, deixei um fio pra minha musa lá no Twitter. Espero que goste. Beijos, Isadora. Ele marcou uma lista de discos dos Smiths, uma ordem dos Smiths pra você começar a ouvir. Ah, muito obrigada, Divo. Ela não vai ouvir, João. Não, quando eu tiver tempo pra ouvir Smiths, né? Daí a gente tem já uma ajuda ali. Ouvir ela não vai ouvir, João. Ela não vai ouvir, ela tacou. No Instagram, o MMD Urso comentou: corre aqui, Pink Panthers. E aí, no Blue Sky, o Brito 616 comentou: um episódio sobre o último álbum da Pink Panthers. Carinhas. E por último, aqui no Spotify, o Diego Alves falou: amei a baixaria desse episódio. Dito isso, Pink Panthers, rainha do coito interrompido. Parabéns pelo neném, Renan Guerra. Porque a gente falou que você teve a sua bolsa rompeu no meio da gravação, você teve que ir pra sala de parto. E depois você foi ainda fazer uma próxima inseminação artificial já. No Twitter. Você inventou isso. Segue! No Twitter, o Bruno Monteiro recomendou uma música ótima que ele falou: amo Polícia das Mercenárias, que tem só 1 minuto. Ah, é muito bom, Queens. é muito bom. E aí, o Gabs, @FP11, comentou: Bicho de 7 Cabeças, do Geraldo Azevedo e Elba Ramalho. Música perfeita. E A Love Feeling, da Mitski. E aí ele disse: agora faz um com músicas longas. Vamos fazer. Já tá até na lista, que é tamanho documento 2, músicas longas que arregaçam. O Nick vai trazer as do Led Zeppelin dele. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais. Você também pode acompanhar meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra em tudo. Você lê meus textos no Screen Yell. Toda sexta-feira tem newsletter no Substack. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais. Você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita, compartilhe, curta se você gostou desse episódio. Se não gostou também, fique à vontade. E se puder, seja um de nossos apoiadores por apenas R$5 por mês. Você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores e participa aqui das gravações ao vivo, como Vinícius Correia, Leonel Moura, Tuane Malma, André Matos, Danilo Ferreira, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, Júlia de Fora e iPhone Mariana. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Um abraço para você e para toda a família brasileira. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.